Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Essa semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E a pergunta de hoje é: o Espírito Santo perde a paciência? Existe um momento que ele fala, bom, basta, eu não aguento mais convencer essa pessoa, falar a mente dessa pessoa, estou cansado, já deu. Bom, em Mateus capítulo 12, Jesus diz aos judeus que qualquer blasfêmia seria perdoada. A blasfêmia contra Deus o Pai, a blasfêmia contra Deus o Filho, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, isso poderíamos falar um tempão sobre o assunto, vamos falar de maneira bem simples. O Espírito Santo, ele tem a obra de nos convencer de pararmos de fazer o mal e passarmos a fazer o bem. Resumidamente é isso. Então, se você não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo, você zomba dessa obra, você despreza a obra do Espírito Santo, ela para de acontecer. Existe um bloqueio e você não atinge mais o perdão de Deus. Por quê? Você não chega a ser perdoado por Deus porque você cortou uma via importantíssima de chegar ao perdão de Deus, que é o Espírito Santo. Ok? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que quando nós oramos, nós não sabemos orar direito, nós não sabemos usar as palavras corretas, e o Espírito Santo entra nessa circunstância, nessa situação, e ele traduz, vamos dizer assim, a nossa oração da maneira como nós realmente gostaríamos de falar, como da maneira que nós estamos sentindo. E Paulo diz que o Espírito Santo expressa as nossas orações com gemidos inexprimíveis, né? Então, isso fica claro aí também, mais uma vez, que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele chega a gemer quando ele está traduzindo a nossa oração, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa contrição, quando ela ocorre realmente. Há um grupo de pessoas, de vez em quando a gente encontra com essas pessoas. Eles estão passando por muita dificuldade na vida, e aí eles chegam e falam assim, acho que eu pequei contra o Espírito Santo, ele já não me ouve mais. Não é assim que acontece. Se Deus está falando para você sobre o pecado, sobre a possibilidade de você voltar a Deus, então é porque você ainda está ouvindo a voz de Deus. Uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não chega a essa conclusão de, eu acho que eu pequei. Não, ela não tem nem noção mais para ela. Ela nem fala sobre o assunto, né? Se você sente tristeza pelo pecado, é um dos sinais que o Espírito Santo ainda está querendo te convencer. Veja bem, isso não quer dizer que você está bem. Então se eu estou ouvindo, dá para continuar ainda, né? Tem uma comédia, uma série, que um homem, ele bebe demais, uísque, bebida bem pesada, e ele foi ao médico, o médico falou, o seu fígado está beleza. Ele falou, então posso continuar bebendo. E ele até pergunta ao médico, então eu posso continuar bebendo? O médico, com moderação, aquela história toda. Ele continuou bebendo bastante, de ficar embriagado, né? Esse é o ser humano. Eu não bebo, mas se Deus, entre aspas, me permitir pecar alguma coisa que eu gosto, então eu vou pecar. Mas tá tudo bem, eu sei que não é assim. Então eu não peco, eu peço para Deus me dar forças, porque eu sei que se eu gosto de coisas pecaminosas e eu andar nesses caminhos, eu estou me afastando de Deus. Eu estou me afastando. Então,
Não zombe da obra do Espírito Santo. Zombar não é só por palavras. Se você desprezar, se você não tiver tempo para ouvir a voz do Espírito, você não tem tempo de meditar, né? Eu vi uma pessoa falando da importância da meditação, ele falou assim, se você não tiver 20 minutos para meditar, medite 40, entendeu? Se você não tiver 20 minutos para meditar por dia, então medite 40, mostrando a nossa necessidade profunda. É uma das prioridades espirituais, é ter essa comunhão com o Espírito, abrir o coração a Ele, conversar com Ele, permitir que a obra dele venha sobre nós, sobre a nossa mente, né? Ele tem essa parte da iluminação. Ele quer iluminar a nossa mente, mostrar a nós quem realmente somos diante de Deus, qual é nossa real posição diante de Deus. Nós não precisamos ser enganados. Se nós formos sinceros, então o Espírito Santo vai nos mostrar nossa real posição. Por isso é que você, não sei, talvez você não frequente uma igreja, e porque você já viu uma pessoa que frequenta e você fala, não tem novidade nenhuma na vida dessa pessoa, essa pessoa, ela é uma pessoa antipática, ela é uma pessoa que não ama o próximo, essa pessoa não fala com os vizinhos, ela briga com todo mundo, e chega lá no domingo, ela pega a Bíblia dela e vai para a igreja dela, né? Aí você fala assim, não, isso não tem jeito. Essa pessoa, ela não tem tempo para o Espírito Santo. Ela acha que ela está tão bem, que ela já vai à igreja, né? Então, às vezes usa roupa que é assim, diferente dos outros, né? Quem sabe um birote, o que salva, né? O birote salvador. Então, essa pessoa acha que isso sim é estar próximo de Deus. Ela então não ouve a voz do Espírito Santo, achando que a vida dela está muito boa, né? Mas olha, assista o vídeo de amanhã. Temos muito para falar sobre esse assunto. Não dá para falar em apenas um vídeo. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque dessa forma você vai estar colaborando com o nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando para Cristo, queremos fazer um trabalho cada vez mais sério e melhor, com mais excelência, mas precisamos de recursos financeiros, precisamos da tua oração e precisamos, acima de tudo, que você colabore com a gente de graça, deixando seu like, compartilhando, etc. Tá bom? Muito obrigado. Vamos orar sempre um pelos outros. Ore por essa obra. Nós agradecemos tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.